Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Por ano, em Goiânia, na região metropolitana, cerca de 30 mil casos são investigados pela Polícia Técnico-Científica. Essa especialidade das forças de segurança pública são fundamentais para a investigação e elucidação de alguns crimes que ocorrem na sociedade. A Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás hoje conta com cerca de 750 servidores policiais e mais de 1.000 servidores contando com os administrativos. Hoje o nosso tema é o papel e a função da Polícia Científica. E para bater esse papo conosco, convidamos aqui o Superintendente da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, Dr. Ricardo Matos. Doutor, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos lá. Vamos lá. Antes de a gente iniciar, como de praxe aqui no nosso programa, para apresentar um pouco, para quem ainda não o conhece, a sua formação a chegar até a superintendência. Eu sou perito criminal de classe especial, bacharel em Direito, bacharel em Biomedicina e especialista em investigação policial, é isso? Isso. E, salvo engano, eu não consegui identificar, mas eu vi lá no seu perfil do Instagram, o senhor tem um outro plus na sua função, que o senhor, o senhor faz o treinamento dos peritos, é isso? Já tem um tempo que a gente atua na instrução, gosto muito da aula, então, instrutor, comecei na Escola Superior da Polícia Civil, à época ainda se chamava Academia de Polícia Civil, ficava ali ainda perto do Extra Supermercado, que ficava, que hoje não existe mais, ali na Avenida D, e aí ela se torna Escola Superior ali na época de 2012, então já tem um tempinho aí, mais de uma década, e aí a posteriori comando da Academia da Polícia Militar e também, claro, da própria Coordenadoria de Ensino da Polícia Científica. Então são as 3 casas de ensino que a gente participa com alguma frequência. Já, então é responsável, inclusive, pela formação então, de vários colegas aí de profissão hoje. Já, muitos colegas que lá atrás tiveram os cursos de formação conosco e hoje estão ombreando aí no combate ao crime. Certo. Eu falei o número aqui, assim, cerca de mais de menos, eu havia até falado anteriormente, mas qual que é o número hoje de servidores envolvidos com administrativos? Nós temos um total de 1.100 servidores ao todo na Polícia Científica de Goiás, sendo que destes 750 aproximadamente são servidores policiais, ou seja, são efetivos, são da carreira mesmo da Polícia Científica. Os demais são servidores administrativos que vão também nos apoiar nas mais diversas unidades. Certo. A Superintendência da Polícia Científica do Estado de Goiás, essa criminalística de Goiânia, ela é responsável por alguns municípios da região metropolitana. Quais são eles ou quais que não fazem parte dessa... É assim, a Polícia Científica ela se subdivide em regionais. Então nós podemos dizer que temos a Regional Goiânia, que aí opera com o Instituto de Criminalística, que é a nossa maior unidade de perícia criminal, a unidade também de Medicina Legal, a maior do estado, que é o Instituto Médico Legal, e é responsável ali por Goiânia e alguns municípios da região metropolitana, a exemplo de Trindade, a exemplo de Goianira, Turvânia, entre outros. Agora, do lado nós temos nossa primeira coordenação regional de Polícia Científica, que é de Aparecida de Goiânia, que também é responsável por outros municípios da região metropolitana. Então, Senador Canedo, a própria Aparecida de Goiânia, então, estão ali na área de cobertura da nossa primeira CRPTC. E aí, além de Goiânia e Aparecida, nós temos outras regionais que vão cobrir os 246 municípios do estado de Goiás. Ao todo são 14 coordenações regionais, então sem contar Goiânia, mais 8 postos de atendimento. Certo. Então a gente pode contar aí 21 unidades no interior. Então, porque Aparecida também é região metropolitana, ao todo 24 unidades. Certo. E só para quem está nos assistindo já entender um pouco da dimensão do trabalho que o senhor exerce diante da Polícia Técnico-Científica, na Polícia Civil nós temos a figura do delegado-geral como o órgão, o cargo de função 01 que chama, né? Na Polícia Técnico-Científica é o superintendente. Isso. Então o senhor é o responsável pela coordenação de todo o estado de Goiás. Sim. Todas as nossas 24 unidades e todos os nossos 1.100 aproximadamente servidores. Nossa, é bastante serviço. O tempo todo. Explica um pouquinho para a gente então, Ricardo, qual que é
a função da polícia técnico-científica de forma simples e se a gente fala mesmo técnico-científico ou só polícia científica? Bem, vamos lá. Então, duas partes. Em relação ao serviço, nós temos que a segurança pública ela é uma engrenagem. Então, e não por acaso a integração é um dos nossos pilares. A integração, o trabalho também de inteligência, todos coordenados. Então, a nossa co-irmã Polícia Militar, começando por ela, tem a função ali precípua de prevenir o crime. Então, ela atua de um modo ostensivo ali, o policial está uniformizado ou fardado, viatura caracterizada, e a ideia é justamente prevenir o crime. Então, e ela tem feito muito bem o seu papel. Mas, infelizmente, isso vale para qualquer sociedade, para qualquer lugar do mundo, por mais desenvolvido que possa ser, ou mais pacífica que seja aquela sociedade, haverá indivíduos que vão tentar burlar as regras e vão tentar ter vantagem sobre os outros. E aí o crime vai acontecer, por mais que a gente tente evitá-lo. Então é inevitável. Alguns crimes ocorrem, por exemplo, dentro de casa. Então é o exemplo do estupro de vulnerável. Então as polícias preventivas têm muito pouco a fazer nesse sentido. E aí vem o segundo viés da segurança pública, que é o viés da repressão. Ou seja, prevenção, muito importante, mas quando o crime ocorre, aí vem a repressão ou a investigação. Para quê? Que a justiça seja feita. Então o Poder Judiciário possa receber ali aquele acusado e ali com um devido processo legal, processá-lo e eventualmente, claro, se ele for o autor, com as devidas oportunidades de defesa, condená-lo. Mas para que isso aconteça, a gente tem ali uma condenação de um criminoso e entre o crime e essa condenação, o trabalho da justiça, entram as polícias investigativas. E aí no nosso país, isso cabe às polícias civis e técnico-científicas ou científicas, tanto faz. Qual é o papel de cada uma delas na investigação? A investigação ela é uma só e tem o objetivo de chegar à verdade. Quem preside essa investigação é o delegado de polícia, nosso colega de polícia civil, enfim, inclusive, dia 3 de dezembro, dia do delegado de polícia, dia 4 já se comemora o dia do perito criminal. Então, estamos gravando hoje dia do delegado. Dia do delegado, dia dos nossos colegas, parabéns aos nossos colegas delegados de polícia. E para vocês amanhã. Então. Amanhã, então, dia do perito criminal. E aí o que ocorre? Então, eles presidem as investigações criminais e quando o crime deixa vestígio, então, seja no local, o indivíduo, por exemplo, arrombou uma porta de uma residência para subtrair de ali uma televisão, algum outro objeto, valores. Local de furto, com rompimento de obstáculo. Ou então um homicídio. Aí, normalmente você tem muito mais vestígios, inclusive o próprio corpo humano, ali a vítima. Um crime sexual, entre outros, o que acontece? Nessas situações, tem vestígio. Uma parte muito importante dessa investigação vai ser justamente a detecção desse vestígio. Vai ser a análise desse vestígio, vai ser a interpretação, o que significa aquele item ali, aquele que foi detectado pelo perito criminal. E aí, ou seja, o delegado de polícia aciona a polícia científica, a unidade responsável ali pela respectiva área de cobertura. Vamos supor que o crime tenha ocorrido ali no município, vou pegar um exemplo aqui, Bom Jesus. Bom Jesus, de Goiás, está na área de cobertura de Itumbiara. Perfeitamente, colegas de Itumbiara vão atender. Se ocorreu ali em Pontalina, a nossa regional de Morrinhos, e por aí vai. Certo. Então, havendo vestígios em locais, o delegado de polícia vai acionar a equipe de perícia criminal, o perito criminal assume e vai tomar as devidas providências no sentido de examinar aquele cenário onde possa ter ocorrido um crime, onde tenha ocorrido de fato uma conduta criminosa. Temos uma vítima, lesão corporal. Vamos supor um exemplo, uma investigação ali relacionada à violência doméstica, Maria da Penha. Às vezes a vítima foi lesionada, ela vai comparecer em uma de nossas unidades médico-legais, seja aqui na capital, seja no interior, e aí o trabalho vai se concentrar no vestígio que está no corpo da vítima, o trabalho do médico-legista. Mais tarde, todo esse conjunto de vestígios que foi detectado, foi analisado e foi colocado num documento chamado laudo, vai fazer parte da investigação, vai fornecer ali muitos dados para que o colega delegado de polícia possa concluir seu inquérito policial da melhor maneira possível e que a justiça mais tarde possa ser feita. Certo. Indiciando o indivíduo ou não. Inclusive, a gente tem um caso interessante nesse sentido, certo, que é o caso Amélia Vitória, que inclusive ocorre mais ou menos nessa época.
completando aqui um ano, porque eu me lembro bem que os resultados eles são no dia do perito criminal, e ele é emblemático nesse sentido. O que acontece? Você tem uma vítima, inclusive em Aparecida de Goiânia, houve ali o início da investigação com a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Aparecida, passa para o GH de Aparecida, nossos colegas da primeira coordenação regional, ou seja, nossa unidade de polícia científica em Aparecida de Goiânia entra em ação, tanto de perícia criminal quanto de medicina legal, porque o corpo da moça aparece. Só que uma característica ali bem diferente. Ela já estava sendo procurada, várias viaturas estavam passando naquele setor e em determinado momento o corpo aparece em via pública, em um local onde uma viatura havia passado minutos antes. Sim. Ou seja, você sabia que há meia hora atrás aquele corpo não estava lá. Se verificou as câmeras, enfim, poucos carros tinham passado nesse período e um dos veículos que passa é de um indivíduo com crime sexual pretérito, já tinha passagem, e verificando-se o porta-malas do veículo dele se detecta sangue, columinol, trabalho da polícia científica também. Então era um forte suspeito, porque a vítima tinha ali vestígios já preliminares de ter sido violentada. Certo. E aí o que acontece? Então tudo indicava que era aquele indivíduo. Poxa, passou ali, passaram 3, 4 carros, um carro de um indivíduo com esse perfil e ainda com vestígio de sangue no porta-malas, pô. É o cara. Sim. Então, a priori, ele é o cara. E aí, graças ao nosso banco de perfis genéticos, porque nós temos um banco de DNA, uma ferramenta muito poderosa de investigação, em menos de 24 horas nós chegamos ao resultado. E qual era o resultado? O material genético que estava no corpo da vítima, o material do criminoso, não era do primeiro suspeito, era de um outro indivíduo condenado também por crime da mesma natureza. Ou seja, ao mesmo tempo que nós comprovamos o não envolvimento neste crime do indivíduo que foi tido como suspeito ali no primeiro momento, nós já também indicamos a autoria, assim, quase que definitiva e inquestionável em face desse estuprador e assassino. É importantíssimo você tocar nesse assunto desse caso, porque tem a condenação da pública, né? E quando surgiu o primeiro suspeito, a gente já viu que a mídia demonstrou que muitos populares foram até a casa desse primeiro suspeito para querer já fazer a justiça pelas próprias mãos. E quando vem a polícia identifica, não é esse, e aí identifica um outro, ou seja, salvar a vida também, não apenas identificar um potencial criminoso e entregá-lo à mão da justiça para as suas punições, mas também e salvar a vida de um suspeito que poderia ter sido, inclusive, condenado pela... Sim, então o papel da polícia, inclusive como um todo e em especial da polícia científica, da qual nós estamos à frente nesse momento, é justamente garantir respostas rápidas, efetivas, corretas, imparciais para a sociedade, para fazer valer o nosso papel, salvar vidas. Esse caso da Amélia Vitória é a jovem adolescente que saiu para ir comprar pão, não é isso? E foi levar e não voltou. Isso, e o indivíduo a sequestrou. É um caso que a gente viu que teve uma repercussão até nacional, né? Que aconteceu em Aparecida de Goiânia, mas que teve uma tragédia. E todo o trabalho apresentado, ao ver a apresentação que a polícia fez do trajeto do crime toda, que é apresentado pelo delegado, então a gente consegue identificar ali essa ação da polícia científica na investigação e os detalhes do caso. Esse caso, ele teve a divulgação desse material, a gente tem disponível lá no nosso portal, no Boletim Goiás também, e parabéns, inclusive, pela atuação da Polícia Científica nesse caso, identificar o criminoso. Ricardo, sobre o nome agora, então, da polícia, a gente fala polícia científica ou polícia técnico-científica? As duas formas estão corretas, mas a tendência é que realmente a nomenclatura que permaneça seja polícia científica. Além de ser mais simples, ser mais fácil do próprio cidadão pronunciar, é resultado de uma padronização nacional. Então, o Brasil tem N instituições com nomes diferentes na área da segurança pública. A padronização que a gente tem hoje, de fato, a Polícia Militar não é 100% Polícia Militar, Brasil afora. No Rio Grande do Sul é Brigada Militar, pouca gente sabe disso, mas é uma exceção.
mas as polícias civis já foram padronizadas, que no estado vizinho aqui no Mato Grosso era Polícia Judiciária Civil, aí houve a padronização também, e nas polícias científicas a gente ainda tinha uma variação maior. Então havia, por exemplo, na Bahia ainda é, Departamento de Polícia Técnica, no Rio Grande do Sul, Instituto Geral de Perícias, assim como era em Santa Catarina, mas Santa Catarina, Alagoas e outros estados já migraram para o nome Polícia Científica, que é a tendência nacional dessa unificação de nomenclatura até, no caso, e esperamos que seja aprovada a APEC, que é a APEC 76 de 2019, que ela realmente eleva a Polícia Científica ao patamar que ela efetivamente merece no nosso país. Então nós temos um projeto de emenda da Constituição do Estado de Goiás. Nacional. Esse é nacional. Federal. E temos um projeto então, de lei também na Assembleia Legislativa já sobre essa temática? Ainda não, mas no momento oportuno será colocado, no momento oportuno será. Interno já há uma discussão nesse sentido, então, no Estado de Goiás, para poder fazer essa padronização. Sim. É interessante. Quanto aos servidores apresentados, você trouxe os números para a gente aqui, mas quem são os servidores efetivos que compõem a Polícia Científica? São apenas peritos criminais e médico-legistas ou temos outras funções também que compõem? Temos outros servidores policiais e também muito importantes. Hoje nós temos, como amanhã é o dia do perito, né? Mas são 414, esse número eu trouxe de casa, 414 peritos criminais em todas as nossas unidades de polícia científica. Além deles, nós temos também os colegas médicos legistas, que também são peritos oficiais, assim como o perito criminal, o médico legista também o é, e os demais servidores policiais que são os fotógrafos criminalísticos, atuam em locais de crime, atuam também fotografando vestígios eventuais em laboratórios. Nós temos os auxiliares de laboratório criminal, então, que atuam ali, podem atuar no DNA, podem atuar no laboratório de narcóticos, entre outras várias subunidades. Então, a exemplo, nossa unidade de gestão de qualidade hoje é chefiada por uma auxiliar de laboratório criminal. Nós temos auxiliares de autópsia, que atuam não apenas na medicina legal, mas também em várias outras partes da instituição, então, servidores policiais muito importantes, e desenhistas criminalísticos. Então, são 4 carreiras, além daquela de perito criminal e de médico legista, compondo a nossa Polícia de Goiás. E Polícia todos por ingresso de cargos efetivos, é isso? Exato, todos mediante concurso público. Então, inclusive, neste exato momento, a gente está com a CADEPOL em andamento, então, que é o curso de formação. Perito criminal, e a primeira leva, e a primeira leva de auxiliares de autópsia. Então, os auxiliares devem se formar agora, final de dezembro, os peritos mais à frente um pouco, ali para março 25, e aí já podem ir a campo e executar as ações e operações policiais, reforçando a segurança pública de nosso estado. Para o ano que vem a gente espera também a nomeação ali logo no começo de janeiro, março, fevereiro, dos médicos legistas. Então o concurso está em andamento, já está nas fases bem avançadas. Acabamos de, pelo menos acredito que já deve ter sido publicado o resultado da vida pregressa desse pessoal. E aí, TAF já passou, exames médicos também. E ano que vem, ali comecinho, mais uma academia de polícia, CADEPOL, para novos policiais da Científica de Goiás. Certinho. Já temos aqui então um panorama das funções dos servidores que compõem a Polícia Científica, um pouco da ação, inclusive com algum caso já de repercussão da atuação, e que era um caso de homicídio, né, de estupro e homicídio. E o senhor falou algumas coisas sobre a utilização do luminol para poder identificação de sangue, mas quais são os procedimentos que a Polícia Científica usa numa investigação, de uma forma geral, obviamente, porque cada caso é bem específico, né? Mas quais são esses procedimentos que a polícia usa para poder fazer uma investigação profunda e trazer o resultado que a sociedade espera? Bem, a depender do caso que esteja sendo investigado e também dos vestígios que estejam ali disponíveis, a gente vai ter à nossa disposição muitas subunidades no Instituto de Criminalística, justamente por isso ela é a maior e talvez a mais importante, no sentido de que ela recebe vestígios, recebe procedimentos também das unidades regionais. Exemplo, imagine que eu fui de homicídios, vou pegar o meu exemplo de 6, 7 anos, entre 2011 a 2017, mais ou menos, quando a gente trabalhou em homicídios, chamado para um local de homicídio. Está lá a vítima,
Então há determinados tipos de vestígios como elementos de munição. Eu tenho à nossa disposição laboratório de balística para justamente contribuir ali na verificação não só do calibre nominal daquele elemento de munição, às vezes um projétil, mas também para mais tarde, quando da apreensão da arma em poder do suspeito, a gente poder fazer o confronto microbalístico, é o exame que vai verificar se aquele elemento de munição tem origem ou não naquela arma apreendida. Beleza, mas não só. Tem ali uma mancha de sangue, que pelo posicionamento, pelo tipo aqui onde está, não deve ser da vítima. Provavelmente não é, então talvez o autor tenha se ferido. Certo. Tenho à disposição também um laboratório de biologia e DNA, que inclusive com um banco de perfis genéticos, ou seja, se esse indivíduo for cadastrado no banco e os criminosos condenados por determinados crimes, que a lei prevê, nós teremos cadastrado, inclusive em Goiás nós já temos mais de 15 mil vestígios cadastrados aqui, nosso banco, inclusive um dos maiores do país. A gente só perde, isso aí até fazer uma média, a gente só perde números absolutos para São Paulo. São Paulo é 10 vezes maior. Quando a gente corrige a população, a gente ganha de São Paulo. Sim. E em número absoluto a gente ganha da PCMG, que é a nossa co-irmã aqui de Minas Gerais. Que Minas Gerais também é população bem maior. Bem maior. E essa a gente nem perde, nem número absoluto. A gente ganha também. Então é uma alimentação ali constante. Nossas unidades vão às unidades prisionais, trabalham em parceria com a Polícia Penal e a gente consegue justamente enriquecer, tornar ainda mais poderosa essa ferramenta de investigação. Então eu tenho ali um laboratório de DNA. Imagine também que a gente tenha um bilhete. Parece que a pessoa suicidou, tem um bilhete, se atribui a ela. Quero verificar. Sim. Preciso verificar se aquela carta realmente ou é forjada, vai que foi um assassino que escreveu aquilo lá. Nós temos um laboratório de documentoscopia. Certo. Então nós temos só no Instituto de Criminalística mais de 18 subunidades. Então, laboratório de narcóticos, suponha que eu encontrei droga ali, poder da vítima ou no ambiente, ou suposta substância que possa ser droga, um entorpecente. Imagine também que eu possa ter encontrado alguma imagem, algum dispositivo que contém ali uma imagem que você queira saber, temos um laboratório de perícias em áudio e imagem, verifica ali o conteúdo daquele dispositivo, se um vídeo, se um áudio foi editado ou não. Imagina uma investigação que tenha um suspeito tenha mandado ali uma mensagem de voz para a vítima, tá aqui pega o suspeito, o juiz vai falar, aquela voz não é minha, essa voz aí não é minha, nós temos como comprovar. E hoje, inclusive, com a inteligência artificial, isso ainda pode ocorrer com frequência. Que, inclusive, é mais um trabalho avançado de nossas equipes de perícia criminal, laboratório de perícia em áudio de imagem. Então, verificar se aquele conteúdo que foi encaminhado é um conteúdo realmente autêntico ou se foi construído com inteligência artificial. Certo. Então, são colegas que estão ali avançando justamente a expertise nessa área, que vem sendo importante em algumas investigações, sobretudo em alguns momentos, quando você tem uma campanha eleitoral, isso prolifera bastante e a polícia é muito demandada nesse sentido. Perfeito. Eu quero avançar mais um pouco sobre essas questões das tecnologias envolvidas, né, nesse trabalho da polícia. Deixa eu só dar um recado aqui para Você, advogado que nos assiste e tem um problema de comunicação com o seu cliente que fica ligando o tempo todo: doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que resolve o seu problema. É o app do advogado. Ele notifica o cliente o andamento do processo dele na tela do seu celular e diminui aquelas ligações constantes no seu escritório. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. E você que está procurando o ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional, a Faculdade Delta está com as inscrições do vestibular 2025 abertas. Acesse o link aqui embaixo da Faculdade Delta, vai até o portal e se inscreva nos cursos que vão te colocar no mercado de trabalho. Doutor Ricardo, o avanço tecnológico é gigante e a gente vê o tanto que ele evolui com o passar do tempo. Em tão pouco tempo as questões tecnológicas elas avançam. Como que a polícia científica tem lidado com isso, inclusive quanto à aquisição de equipamentos para ajudar no seu trabalho? E a polícia científica do estado de Goiás, ela hoje tem um aparato de equipamentos avançados para poder fazer esse trabalho? Vou te dar um exemplo de um. Certo. Que apenas 4 polícias do país dispõem.
Então, nós fomos a quarta a ter esse tipo de tecnologia, que é o aparelho de tomografia computadorizada, que faz toda a diferença em investigações, parte médico-legal, sobretudo quando você tem ali a dúvida da natureza da lesão. Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, o indivíduo, ele adentra na unidade médica com sua companheira e alegando que ela caiu. O caso aconteceu aqui em Goiás. Alega que ela caiu. E quando você tem uma necrópsia, só que ela evolui, infelizmente, para o óbito, e aí ali os médicos que ali a atendem suspeitam de que não é bem assim essa história, comunicam à polícia. O corpo da mulher encaminhada à unidade médico-legal e passa pela tomografia. Quando você vê a imagem do crânio em 3D, com rotação, com todas as medidas ali, em uma precisão mais do que milimétrica, então muito maior do que o próprio milímetro, e você consegue inclusive uma imagem fácil para o usuário do laudo entender que vai ser o colega delegado, que vai ser o promotor de justiça, o próprio advogado do indivíduo, e aí vai, o próprio jurado mais tarde, e aí é nítido, quando você vê o tipo de lesão, claro que o médico legista vai interpretar, não vou falar que dispensa o médico que não dispensa, mas fica até mais fácil para quem vai julgar entender. Cara, só se ela caiu 10 vezes. Certo. Porque o número de lesões que a gente está vendo aqui, a expressão, claro, médica não é essa, mas para o nosso espectador entender o nível das fraturas, esse estilhaçamento, não é uma queda que dá. Mais golpes são necessários do que um só para produzir esse tipo de... Você tem mais de um ponto. E além da imagem então, vem uma avaliação do médico também. Do médico, do radiologista, que é um legista também, e o próprio legista do caso. Então é uma ferramenta, sim, incrível, que pouquíssimas polícias no Brasil vão ter. Como que era o trabalho da polícia científica sem esse equipamento antes? Ela tinha que caminhar, ou de repente, para o local, ou deixava iria de fazer? dispor de um raio-x, de uma técnica de radiologia muito mais simples. Certo. Em muitos casos daria o resultado, mas em outros tantos exigiria um esforço muito maior do colega legista. Então agora a gente tem uma possibilidade de reduzir carga de trabalho e oferecer um produto ali para o nosso usuário, que é o Judiciário, o Ministério Público e, claro, também a Polícia Civil, com uma qualidade muito, mas muito maior, infinitamente superior do que era há algum tempo. Nós também, com a tecnologia de drones, a tecnologia de captação de informações, dados celulares, por exemplo, você apreende um celular, esse celular tem uma tecnologia para justamente ter um resguardo daquela informação. Certo. Mas, quando de uma investigação criminal, a gente vai precisar, claro, com a devida autorização judicial, a gente vai precisar arrancar essa informação de lá, a gente vai precisar extrair. Muitas vezes esse celular está bloqueado, está com a senha. E aí é uma luta uma corrida, mais ou menos, de gato e rato. Porque à medida que a tecnologia de extração avança, mas o celular também avança. Então a gente tem continuamente que adquirir novas versões para conseguir quebrar, entre aspas, né, essa segurança dos celulares e outros dispositivos que são mais modernos. Até porque, como acontece inclusive com armamentos de uso restrito que tem o vazamento desse armamento, essas tecnologias também acabam vazando para muitos criminosos que disponibilizam no mercado para poder fazer os furtos dos celulares e poder ter o desbloqueio e a comercialização. Então, aí as empresas de tecnologia avançam cada vez mais para tentar manter o celular com a restrição adequada para o usuário e acaba dando um pouco de trabalho para as polícias, né? Exatamente. E a gente fala, inclusive, da administração pública, que, infelizmente, todo o processo de aquisição e tudo é um pouco mais moroso do que se fosse uma tratativa da iniciativa privada, que identificou uma tecnologia, foi lá e comprou. Todo o procedimento da administração pública demanda de licitação, de um procedimento para poder fazer. E a justificativa da aquisição, de repente, é um equipamento de valor elevado no mercado, né? Na realidade, é mais para garantir a lisura na disputa. Sim. Embora algumas dessas tecnologias elas não passem pela licitação por serem exclusivas. Então não tem como licitar porque é uma única empresa que produz determinado tipo de equipamento. Então nesse tipo a gente ainda, claro que tem que ser feito todo um controle, todo um cuidado com a Controladoria Geral do Estado, passando pela Procuradoria também, toda uma documentação para ali também não ter nenhuma fraude, porque infelizmente no nosso país, em algumas situações, em alguns momentos anteriores, inclusive aqui no nosso estado, a gente viu coisas
absurdas acontecendo, então que não podem acontecer e que hoje em dia não acontecem mais, pelo menos aqui no estado de Goiás, e nós conseguimos adquirir essas tecnologias quando elas são realmente exclusivas de determinado fabricante, você não tem outro, porque é uma área muito restrita. Para quebrar, por exemplo, um código de celular, você que quebrar um sistema de segurança. Então são empresas normalmente muito especializadas, claro, não são do nosso país, são quase sempre ali importadas, mas uma tecnologia, por exemplo, que eu posso dizer nesse sentido, não vou falar marca, claro, mas tecnologia israelense que consegue quebrar esses sistemas de segurança dos celulares, mas que também continuamente a gente tem que estar pegando as novas versões, porque o celular vai se tornando cada vez mais moderno. Certo. E, inclusive, uma das perguntas que eu ia fazer, eu já trouxe a temática sobre a questão das tecnologias internacionais. Citou, por exemplo, da israelense, vê Israel, inclusive no avanço da corrida espacial, então a gente vê que o avanço tecnológico em Israel, a Índia, inclusive, tem aí um crescimento grande. Como que é a comparação das tecnologias hoje utilizadas no Brasil com no restante do mundo, nos países já desenvolvidos? Como que está isso? O Brasil está conseguindo acompanhar e consegue adquirir com facilidade essas tecnologias para ajudar o trabalho da polícia? Algumas coisas sim, outras não. Vou dar um exemplo do laboratório de DNA forense. Certo. Então, praticamente todos os nossos insumos, não todos, mas boa parte, uma parte significativa, é importada. Então, é uma aquisição que, por natureza, já é um pouco mais demorada do que uma aquisição que seria feita aqui de um produto brasileiro. E ainda para piorar, no caso dos nossos insumos do DNA, e isso exige uma logística, uma capacidade de administração ali muito alta, que inclui desde o nível estratégico até o nível operacional, que é do próprio laboratório, porque esses insumos vencem. Então eu também não posso comprar numa quantidade, já que é difícil, uma compra mais demorada, eu vou comprar também um caminhão. Não vai, porque vai vencer. Certo. Então você tem que calcular entregas programadas, você tem que verificar todo um custo, também um orçamento disponível para o laboratório continuar operando como opera hoje, 24/7, sem nenhum desperdício, com a máxima otimização dos recursos. Entendi. Quanto ao trabalho da polícia junto ao judiciário, de que forma que o judiciário, principalmente vamos falar do estado de Goiás, onde nós estamos, de que forma que a polícia tem conseguido colaborar, além já de todo o aparato da investigação, que o senhor já nos explicou, e de que forma que o judiciário tem recepcionado isso. É positivo, tem sido positivo, o retorno que o judiciário dá também a esse trabalho, essa intersecção entre a polícia e o poder judiciário tem funcionado? Sim, e também não só com o judiciário, mas também com o Ministério Público. Certo. Então, o judiciário também, ele aciona a polícia científica, não apenas, é claro, a maior parte das requisições, a maior parte dos acionamentos vem dos nossos colegas delegados de polícia. Certo. Mas também vem requisições, vem algumas determinações judiciais para determinados procedimentos. Por exemplo, o que acontece? Às vezes é feita toda uma investigação, são feitas várias perícias criminais, perícias médico-legais, mas quando chega lá no processo, e aí faz parte, o sistema, a defesa alega que determinado exame foi incompleto ou que não foi feito. Por que não foi feito? Porque no momento oportuno ou no momento ali da investigação, entendeu-se que não havia necessidade. Perfeito. E às vezes não havia mesmo não. Então é um jogo complicado. Às vezes a defesa quer apenas enrolar, sim, mas quando o juiz indefere o pedido, ele alega também que não houve chances de defesa do modo apropriado, ou cerceamento de defesa, enfim, normalmente o judiciário defere até para não dar esse argumento. Então, vamos produzir a prova. Muitas vezes é uma reconstituição de um crime, então, poxa, chega lá uma reconstituição, já está na fase do processo, normal, muitas das vezes solicitação da defesa, para tentar eximir ou tentar tirar alguma dúvida, eximir de responsabilidade ali o então réu, ou também, às vezes, tirar alguma dúvida, ou às vezes só enrolar mesmo, porque a prescrição, o tempo está do lado da defesa, né? Então, acontece. O exemplo de uma, desculpa te encortar, mas até um exemplo de uma suspeita de uma falsidade numa assinatura de um documento, de um contrato, por exemplo. É acionada a polícia científica para poder fazer? Havendo crime seja estelionato ou qualquer outro crime ali contra a fé pública, aí sim nós temos
o acionamento da Polícia Científica para essa verificação por meio do nosso laboratório de documentoscopia. Então, vou dar um exemplo, posso dar um exemplo até concreto que aconteceu aqui no estado. Então, houve determinado, e essa foi uma requisição do Ministério Público, então também reforçando parceria com o órgão ministerial. Então, vários indivíduos ali estavam acusando colegas da Polícia Penal de maus tratos, tortura, etc. Fizeram abaixo-assinado. Abaixo-assinado e pronto. Acusando de maus tratos, condições ruins, etc. Peraí, tá esquisito esse texto aqui. E aí o Ministério Público desconfiou da lisura daquele documento, mandou para a Polícia Científica e acionou, requisitou, quero verificar essas assinaturas. E eram muitas assinaturas, eu não lembro o número aqui, mas era a ordem de centenas. E aí vai se descobrir a centena de assinaturas, na realidade ali foi produzida por 2, 3 pessoas. Ou seja, peraí, cadê o abaixo-assinado? Não tem abaixo-assinado, isso é uma fraude. Então tentaram ali vilipendiar, tentaram danificar o nome da Polícia Penal, muito bem gerido pelo nosso colega Josimar, por uma fraude. E eram colegas da própria polícia? Não, eram presos. Mais um preso ou 2 presos, juntando ali, fazendo um abaixo-assinado. Certo. Então, além de nomes que não existiam, nem presos eram, mas assinaturas ali, que 2 ou 3 pessoas assinando como se fossem 300 pessoas. Então já foi mais um crime para as costas de quem estava preso. Mais um. Então, a verdade, ela é revelada pela atuação da Polícia Científica. Muito bacana. E, Ricardo, de que forma que a população ela pode participar um pouco mais do trabalho da Polícia Científica? Porque, num todo que a gente identifica, parte da população não conhece como é que funciona e não sabe a importância dessa força da segurança para toda a investigação e tudo que você já nos apresentou aqui hoje. Mas de que forma que ela pode auxiliar, inclusive, o trabalho da Polícia Científica? Tem uma forma que ela é fundamental. Então, eu posso dizer com um perito de 7 anos, 20 ao todo, mas não homicídio, 7 anos, região metropolitana. E uma época, que era ali até 2017, quando eu atuei na homicídios, que a gente tinha um índice de criminalidade muito maior do que, pra vocês terem ideia, naquela época a gente saía para um plantão aqui na região metropolitana, não haveria menos do que 6 casos de homicídios ali dia. Nossa. Não havia. Hoje a gente está com uma média aqui na região metropolitana de 1,5 por dia. Então, mudou, não é da boca para fora, não. Certo. E eu, como plantonista naquela época, posso dizer isso com muita propriedade. Quase 5 vezes menos, né? E o que acontecia? Quando a gente chega, e isso infelizmente vai acontecer até hoje, hoje não é exclusividade no estado, acontece em todo o país. O colega da Polícia Militar normalmente é o primeiro a chegar e ele tem o treinamento de isolamento, tem o treinamento para preservar aquele local. Porque quanto mais se altera, mais os vestígios são destruídos, mais se prejudica a investigação. Mas aí a fala mais comum que a gente tinha, isso não vai ser muito diferente hoje em dia, eu posso verificar com meus colegas que ainda estão em campo. Mas chega, o local está isolado, devidamente isolado, e o colega da militar reporta. Perito, cheguei aqui, tinha uma multidão de pessoas, aqui, principalmente via pública. Nós fizemos todo o afastamento, nós tiramos as pessoas, isolamos, não deixamos mais ninguém entrar, o local está isolado. Mas a preservação foi prejudicada. Então, qual é o recado para a população? Havendo ali uma situação em que o cidadão possa auxiliar alguém, possa prestar socorro, salvar a vida de alguém, o faça. É o nosso dever como ser humano, inclusive. Então, que eu não consiga fazer diretamente, peço auxílio a quem pode. O bombeiro militar, enfim, ele vai proceder ali o resgate e salvamento da vítima. Infelizmente, a vítima já está falecida. Pegando um exemplo de mais drástico. Acionar a força policial, vai via Polícia Militar com a máxima celeridade e não permitir que curiosos, outras pessoas adentrem ou perambulem ali pelo local, como infelizmente acaba acontecendo, porque a população não tem essa cultura, ou porque é uma cena de crime. Não vou tocar em nada, vou tentar manter o mais preservado possível até a chegada do primeiro policial. Então, que aí ele vai proceder ao isolamento correto, com cones, com
fita zebrada, etc. Agora, o cidadão, se não tem essa consciência, aí ele acaba que inadvertidamente está atrapalhando a atuação de todas as forças policiais de salvamento, com destaque para o trabalho da Polícia Científica. Perfeito. Então, a principal dica é não mexa, não faça, deixe e chame as forças de segurança. Exato. Posso salvar uma vida? Vou fazer de tudo para tentar salvar essa vida. Não há mais o que se fazer? Agora é não alterar aquilo que está presente ali no local. Esses elementos de munição, mancha de sangue, seja o que for. Perfeito. Ricardo, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. O nosso bate-papo ele voa aqui, né? É muito rápido. Mas antes de encerrar, eu gostaria só de uma pergunta, até para depois eu deixar as suas redes sociais. Fala um pouquinho sobre o símbolo da Polícia Científica. Você está com o brasão aí, correto? Esse é o distintivo, da Polícia Científica. Isso. Então, a cor é azul? Isso. A padronização nacional ela trouxe muitas coisas boas, muitas coisas bacanas. Além do nome, Polícia Científica, a cor. Então, a cor padrão das polícias científicas no país é o azul. Então, acaba que também reforça a identidade visual. O cidadão consegue diferenciar agora com muito mais tranquilidade de nossas co-irmãs. Isso está sendo uma tendência não só da Polícia Científica, a gente está vendo isso também na nossa co-irmã Corpo de Bombeiros Militar, agora com um fardamento laranja, também vem de uma padronização nacional. Então, a nossa co-irmã Polícia Civil com uniforme preto. Então, nós temos aqui já uma facilitação para o cidadão. O cidadão consegue ver, ali a científica, ele está no local de crime civil, ali o bombeiro militar, enfim, diferenciando do policial militar. E, além disso, o distintivo também, o brasão, ele foi padronizado. Então, com o mesmo layout, com o mesmo esquema de cores, então o dourado e o azul, mudando tão somente aqui no interior do escudo da polícia, que já é natural das forças policiais, o símbolo do estado ao qual nós pertencemos. Tanto é que ficou muito legal aqui no nosso estado de Goiás, quando a gente vê o símbolo da Polícia Civil, o símbolo da Polícia Penal, o símbolo da Polícia Científica, todos com o brasão do estado de Goiás ali internalizado e mudando, claro, só a informação de qual polícia nós pertencemos e somos todos da mesma segurança pública. Que bom, bacana demais. Então, antes de a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse aqui o meio de contato, ou aonde alguém que interesse um pouco mais sobre a polícia possa buscar informações sobre a Polícia Técnica Científica do Estado de Goiás, envolver no trabalho da polícia, e as suas redes sociais também, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre o trabalho que o senhor hoje desenvolve diante da superintendência. Assim, então, agradecer mais uma vez, claro, o convite, reforçar que quem quiser, e acredito que muita gente vai querer saber mais da nossa Polícia Científica Goiana, que é um orgulho para todos os nossos cidadãos, quero saber, além do site oficial, né, que é a policiacientifica.go.gov.br, nós temos o Instagram, perfil no Instagram, que é Polícia Científica de Goiás. Então, Polícia Científica de Goiás, então você já vai com o arroba, claro, ali antes, você já vai ter acesso ali todas as nossas publicações, todas as ações, as operações, algumas perícias que foram realizadas, além de, por exemplo, estávamos agora no âmbito da Operação Agnus, que ela é realizada para proteção, prevenção e repressão a crimes contra crianças e adolescentes. Então havia ali várias, inclusive palestras, questões educativas realizadas pelos nossos colegas de várias unidades de polícia científica. A Operação Átria, entre várias outras, nas quais nós participamos. E o Instagram, deixa que vos fala, PC underline, o cara põe underline, não, mas precisava, underline R.Matos, de Ricardo Matos, né? Então, PC, perito criminal, underline R.Matos, estarei lá, os colegas vou deixar escrito aqui embaixo. Então, para quem quiser também acompanhar um pouquinho lá do trabalho que a gente tem realizado no âmbito da polícia. E, para finalizar, faço questão, claro, não podia esquecer de parabenizar todos os nossos 414 peritos criminais, Polícia Científica Goiana, são colegas que estão dia e noite, seja nos locais de crime, seja nos laboratórios também operando 24/7. Então, o laboratório de DNA, por exemplo, é um laboratório que não para. Então, ir para a resposta, justamente vir mais rápido. Então, seja no local de crime, na viatura, seja nos laboratórios, seja onde for no nosso estado.
Então, havendo a necessidade, havendo ali o emprego de um crime que deixe vestígio, haverá um perito para detectar, para interpretar, para trazer a resposta para a sociedade, para que essa investigação tenha sucesso. Então, parabéns a todos os colegas, então, do mais moderno ao mais antigo de instituição. Então, a gente tem colega com mais de 30 anos que está lá e firme no plantão e trabalhando duro para solucionar crimes. Então, todos estão de parabéns. Então, vamos comemorar o nosso dia 4 de dezembro. Certinho. Doutor, muito obrigado. Eu agradeço demais a disposição do senhor de nos dar esse tempinho para poder explicar um pouco mais sobre o trabalho da Polícia Científica. E em outros casos emblemáticos, eu gostaria, inclusive, que o senhor voltasse para participar conosco, a gente tendo a oportunidade de bater mais um papo sobre o trabalho exercido por essa força policial que é importantíssima para a sociedade e principalmente aqui no estado de Goiás. Voltaremos. Obrigado. E você, então, perito, já deixo aqui o parabéns também do programa Ponto de Vista. Siga as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais, a rede social da nossa parceira, a produtora TC Multimídia também em todas as redes. Um abraço aqui ao nosso produtor Lucimar Faria, que com muita dedicação produz o nosso programa. O Instagram daqui do ponto de vista underline PDV, viu? Não é só o do senhor que tem underline, o do ponto de vista também tem. E se inscreva aqui no nosso canal, deixe nos comentários aqui o seu ponto de vista sobre o trabalho da Polícia Técnico-Científica e para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. A ciência é muito mais do que um corpo de conhecimento, é uma maneira de pensar. E isso é fundamental para o nosso sucesso. Carl Sagan. Uma boa noite e até mais.